O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Oliveiras, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda, em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, depois de borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus o viu deitado. Sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou na sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado, não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram: quem é que te disse, pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e disse: eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, no Evangelho de São João, diante das curas, das maravilhas, ele usa uma palavra chamada sinal. Porque o sinal é maior do que o milagre em si. O milagre se resume no milagre acontecido. O sinal se abre a todas as realidades, seja ela física, emocional e espiritual. E esse sinal desse homem cego, os padres da igreja diziam que é o quê? Era a humanidade cega, para lá e para cá, esperando uma gota de graça para talvez receber uma cura. E esse homem viveu assim, durante bom tempo, assim vivia a humanidade, até Jesus vir a este mundo, que é Ele que veio dar a luz da vida. É tanto que Ele cura este homem, mas não bastou ter curado, esse homem não tinha visto Jesus ainda. Ele precisou, depois Jesus aparece diante dele e disse: sou eu que te curou. Então isso é abrir os olhos para a vida, porque mais vale crer com o coração do que ver com esses olhos, porque é isso que vai garantir a nossa salvação, é crer que Jesus é o nosso verdadeiro Senhor e Salvador. Mas também tem um aspecto que Jesus veio fazer, que foi curar o ser humano das suas necessidades. E esse homem, 38 anos, cego, ficava nessa piscina esperando um momento. Ele era totalmente dependente, dependia que alguém o levasse, mas só que tinha tantos outros doentes ali. Então, quando há uma necessidade, cada um tenta buscar a sua maneira de ser curado. Isso faz parte da natureza humana, porque o ser humano não foi criado para ser doente. Então, todo ser humano naturalmente tem que ter o desejo de ser curado, porque a enfermidade entrou no mundo por causa do pecado. A enfermidade em si, ela não é um bem, nunca foi, nunca será. Deus pode tirar um bem daquela enfermidade, é outra coisa, mas em si, a origem da enfermidade é o mal. Por isso que todos nós temos esse desejo de ser curados, livres, libertos, porque o ser humano foi criado assim, e esse desejo não é em vão. Um dia todos nós estaremos livres dessas limitações, estaremos livres desse sofrimento nessa terra, porque o que nos aguarda é a eternidade, como diz no livro do Apocalipse,
aonde não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais nada. Então há um desejo de plenitude no ser humano, isso nós vamos viver e é Jesus que realiza isso em nós. Mas voltando para a nossa realidade concreta, Jesus fez uma pergunta a este homem, parecia muito clara: queres ficar curado? Meus amados irmãos, parece simples, óbvia uma pergunta. Ele está doente? Ele disse: quero. Por que Jesus perguntou se ele queria ficar curado? Porque sem perceber, inconsciente, a gente pode, diante do sofrimento, das situações da vida, se acostumar até com as doenças. Porque às vezes, entre aspas, certas doenças, elas trazem migalhas para nós. É uma atenção, um olhar, é uma palavra. E sem perceber, inconsciente, a nossa mente pode nos manipular, dizendo: não, pelo menos aqui eu tenho algum pouco de atenção. Se eu estiver totalmente curado, eu vou ter que... Então é muito sutil, mas nós trazemos em nós isto. Uma vez, uma família me chamou para rezar pela esposa que estava com câncer, estava morrendo com câncer. E quando eu cheguei na casa, o esposo e o filho num sofrimento terrível. E ela numa espécie de uma alegria, que eu digo, não é normal, meu Deus do céu. Eu sei que tem que existir alegria no meio da dor, mas não havia da parte dela diretamente nenhum desejo de ser curada. Havia uma manifestação externa de uma realidade que os seus estavam sofrendo e ela, com a suposta religiosidade, achava que estava vivendo uma coisa, porque acontece com a gente. Às vezes a gente vê um filme de um santo, vê de uma coisa, e a gente traz aquilo de maneira inconsciente, uma coisa externa que não é real para nós. E aí a pessoa fantasia aquilo que não pode ser fantasiado. O natural é desejar ser curado. É desejar, agora se vai acontecer, é outra coisa. E conversando com aquela mulher tudo mais, porque quando a pessoa se fecha dessa maneira, não tem como curar esta pessoa. Nem a medicina pode fazer nada por ela, porque ela não há mais aceitação da cura. Então, ela pode simplesmente aceitar, e aquilo é uma liberdade humana. Por isso Jesus está perguntando: queres ficar curado? E a gente traz muitas condições à nossa volta. Quando a pessoa entende, ela diz: eu quero, Senhor, ser curado, algo vai acontecer. Deus quer agir na nossa vida. Porque tem gente que aprendeu a sofrer. Isso não é novidade. No cristianismo, a novidade é aprender a viver, mesmo no meio dos sofrimentos. Aí tem novidade. Mas aprender a sofrer não é novidade. Qualquer pessoa nesse mundo sofre. Então, para nós cristãos, a novidade é viver. Como muitos santos viveram, mesmo no meio de doenças, de tribulações, tem vida. E viver é ter vida, e vida plena. A maioria das pessoas ficam como esse homem: não tem que me leve, não tem que me coloque na piscina. Quanta gente se torna escravo e tem Jesus ali do lado dizendo: eu estou aqui para te curar. Mas ela está tão condicionada aos outros que ela faz depender a sua felicidade, a sua cura sempre de alguém. E ela passa a vida todinha: não tem ninguém que me leve para a missa. Não tem ninguém que venha aqui. Não tem, está entendendo? E Jesus está ali do lado dela, dizendo: eu estou aqui contigo. Eu estou aqui para te dar a paz. Eu estou aqui para te dar todo o meu amor. E a gente fica nas nossas doenças, esperando que alguém venha trazer o remédio, esperando alguma situação acontecer, enquanto o próprio Senhor, aquele que é a nossa cura, aquele que é o nosso consolo, está ali do nosso lado dizendo: você quer ser curado? Eu estou aqui, eu sou a tua cura. E ali, deixar Jesus fazer a transformação profunda em cada um de nós, porque do contrário a gente passa a vida como este homem, sempre dependente. Me abandonaram, tá vendo? Fiz tudo, agora estou sozinho aqui, tudo é ilusão da nossa e engano da nossa mente.
temos que ficar libertos dessa escravidão e saber que Jesus está ali do nosso lado. E basta. Ele me dará aquilo que eu preciso. Ele virá em socorro. Quando a gente começar a ter essa atitude, meus amados irmãos, a gente não viverá mais escravo das doenças. Eu já falei para vocês aqui, o meu fundador foi um desses homens que viveu curado, mesmo tendo doenças físicas e emocionais. Nunca vi um homem tão livre e tão curado. Nunca vi ele murmurando, reclamando da condição que estava, porque ele era tão pleno da presença de Deus, tão cheio desta água viva que jorra do lado de Jesus, que é o Espírito Santo, que ele vivia, mesmo numa cadeira de roda, tão pleno, tão cheio de vida, tão contente. Eu digo, meu Deus, que coisa extraordinária. Por quê? Porque a mente dele não era mais escrava de condição daquilo, porque ele estava com a vida. A vida é Jesus Cristo. Então vamos pedir nesta manhã esta graça. O Senhor está do nosso lado. Não só isso, Ele entrará nessa Eucaristia em nosso coração para dizer: queres ficar curado? Queres ficar livre desta situação? Ele está perguntando se você quer. Se você disser, eu quero, Senhor, basta isto. Talvez não vá fazer a cura física, mas Ele vai fazer a cura mais importante, que é a cura da alma, aonde deixará a gente livre para viver, até, se for preciso, os sofrimentos. Porque quem não está livre não consegue viver, mesmo que tenha uma saúde plena, passará a vida toda reclamando, murmurando, porque essa pessoa não está livre, não está curada. Mas se ela deixar Jesus entrar na alma dela, viver nela, aí essa pessoa estará totalmente transformada, estará totalmente curada na sua alma, para poder realmente viver nessa terra, não mais esperando alguém que venha fazer alguma coisa. Ele veio nos salvar, Jesus veio nos curar, Ele está comigo. Isso tem que preencher o nosso coração, para que a gente não fique nessa terra mendigando amor de uma pessoa que não sabe se vai vir, ou esperando alguém que ninguém sabe se vai vir. Se você já pode ser curado hoje, livre hoje, então não espere mais vir alguém, porque já foi enviado o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, virá deste altar com tanto amor. Se a gente soubesse o desejo que Jesus tem agora de vir neste altar, se você pudesse imaginar o desejo que Ele tem de entrar no teu coração agora, para poder curar as feridas, curar o teu coração, te deixar livre para viver com Ele, apesar das tribulações dessa terra. Coragem, meus amados irmãos, não tenhais medo. Estamos sentadinhos, estamos como esse homem cego aqui, mas Jesus virá agora e dirá: queres ficar curado? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.